Oi, gente, bom dia. Muito bom nós estarmos aqui nesse dia 3 do 12, né? Para conversarmos sobre a palavra de Deus. Eu espero que você tenha tido uma boa noite de sono e espero que você esteja preparado para que a gente possa, então, dialogar um pouco sobre a palavra de Deus. Hoje o texto que nós vamos ler se encontra no livro de Juízes. Antes, porém, de eu ler o texto, eu vou citar a história para ficar mais fácil a gente compreender, porque eu vou pegar só um corte do texto. O texto que nós vamos ler vai falar sobre Sansão. Sansão foi um dos juízes da nação de Israel. O que acontecia nesse período? Houve um período em que Israel era uma liga tribal, não tinha um rei. Eles saíram de dentro do Egito e montaram uma aliança entre as tribos. E todas as tribos tinham uma liderança. Só que quando vinha uma ameaça externa, era necessário que levantasse uma liderança única, que gerenciasse uma guerra, que fosse um líder militar, um líder político e até mesmo religioso do povo, para conduzir a invasão inimiga para fora dos territórios de Israel. Então, Deus levantou vários juízes ao longo da história desse povo durante um período. 140 anos, se me falha a memória, ou 200 e alguma coisa. Enfim, não vou saber precisar agora quanto tempo foi que demorou. Não foi 140 não, foi mais de 200 anos que foram os juízes. O fato é que um deles foi Sansão. Sansão, ele tinha uma característica interessante, que ele era um homem muito forte. Eu não sei se ele era forte fisicamente, se ele tinha um shape, né, como diz hoje, se ele era shapeado, não sei. Mas eu sei que ele tinha muita força, ele conseguia levantar coisas, brigar com vários homens e vencê-los. Era um homem muito forte. Só que Sansão tinha alguns problemas. Sansão era irreverente, ou seja, não tinha reverência às coisas sagradas. E Sansão tinha um voto. A mãe dele, antes de tê-lo, ele foi gerado através de um milagre, e a contrapartida é que o anjo pediu à mãe dele para que ele fosse um nazireu. Nazireu era um voto que algumas pessoas faziam, um voto com algumas restrições dietéticas, por exemplo. Restrições dietéticas, restrições religiosas, algumas coisas uma pessoa que era nazireu não podia fazer. No caso do voto do Sansão, ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tomar bebida forte, né, bebida alcoólica. Ele não podia tocar em corpo em algum corpo morto, e tinha outras coisas, outras restrições que Sansão não podia fazer. Só que Sansão era irreverente e ele não estava nem aí para isso. Ele fazia tudo como se nada estivesse acontecendo, né? Ele era uma pessoa, além de irreverente, impulsivo. Ele fazia o que dava na telha. Ele cismasse agora, ele fazia alguma coisa e pronto. Ele não queria nem saber. E isso também fazia de Sansão, ou talvez isso fossem sintomas de uma outra coisa que Sansão tinha. Ele era narcisista. Ele nutria uma certa admiração exacerbada por si mesmo. Então ele se admirava demais, ele se achava demais, ele se achava o cara. Ninguém pode me parar. Ninguém podia parar Sansão. Sansão destruiu exércitos, Sansão destruiu plantações, Sansão arrancou porta da cidade, portais enormes. Ele arrancou e carregou nas costas, longa distância, aquela porta nas costas. Os pais de Sansão não podiam parar Sansão. Quando os pais falavam alguma coisa para ele, ele dava as costas, balançava o ombro e ia tomar a decisão que tinha que tomar e pronto. Uma das decisões que Sansão tomou contra a vontade de seus pais foi se casar com Dalila. Dalila não parecia ser uma boa pessoa e se mostrou isso ao longo do tempo. Mas Sansão se apaixonou por ela e aí foi a queda dele. Uma das primeiras fraquezas que a gente vê em Sansão foi uma paixão por uma mulher que era tóxica. E Dalila foi comprada pelo exército inimigo. É claro que com a força que Sansão tinha, com a libertação que ele estava produzindo para o povo através dessa força, é claro que os inimigos da nação de Israel queriam arrumar um jeito de vencer o Sansão. O problema deles agora não era vencer a nação de Israel, era vencer o Sansão, que ele que era o problema. Então, quando eles perceberam que Sansão estava apaixonado por uma mulher da terra deles, Dalila, e uma das restrições que Sansão tinha era casar com mulher estrangeira, e ele se casou com Dalila, eles então compraram ela. Fizeram a mesma coisa que fizeram com Judas. Lá na frente, alguém viu que Judas estava perto de Jesus e comprou a lealdade de Judas. E também compraram a lealdade de Dalila. Transformaram Dalila em uma espiã dentro da casa, em cima da cama do Sansão. Então ela ouvia os maiores segredos de Sansão
e revelava então para esses homens. E agora sim a gente vai ler o corte. O corte que nós vamos ler aqui é Juízes 16, a partir do versículo 16 até o 21, que fala assim, ó: E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. Olha a força desse versículo. Dalila começou a falar assim: Sansão, qual é o segredo da sua força? Ela já estava com uma grana muito grande para receber, uma fortuna, ela ia ficar rica com essa informação. Qual é o segredo da sua força? Aí ele foi brincando: faz isso, faz aquilo. E tudo que ele falava, ela fazia e chamava o pessoal: prende ele, gente. E agora ele está vulnerável. E aí ele estava brincando, ele batia em todo mundo e tal. Até que chegou um momento, nesse versículo 16, que fala que, de tanto ela importunar, ele teve uma angústia de morte, que se angustiou até a morte. E ele então revelou o segredo. Descobriu todo o seu coração e disse: Nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Se viesse a ser rapado, a minha força se ia embora, e me enfraqueceria e seria como qualquer um outro homem. Vendo, pois, Dalila que já lhe tinha descobrira o seu coração, enviou então e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Suba desta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram e lhe trouxeram o dinheiro na mão. Quer dizer, já subiram com o dinheiro que ia dar para Dalila. Já subiram já com a maleta cheia de dinheiro, cheia de dólar. Né? E deu para estar aí, Dalila, obrigado aí pelo seu trabalho. Então ela fez, não sabe o que ela faz. Ela pegou o Sansão, ela fez ele dormir no colo dela. Deita aqui, Sansão, descansa um pouquinho. Ele estava angustiado até a morte, né? Ele estava choroso, ele estava gritando: nunca cortaram meu cabelo, não sei o que, eu sou nazireu. Aí ela: não, Sansão, não se estressa não, deita aqui, descansa um pouquinho. Mas enquanto ele descansou, ela passou um WhatsApp pro pessoal e falou: agora tá tudo certo, pode vir, pode trazer até a grana de uma vez, que agora tá certo. Ele falou de um jeito que ele nunca tinha falado antes. Então, ela fez dormir em seus joelhos e chamou um homem para rapar a cabeça dele. Falou que nunca tinha passado, né? E começou a afligi-lo, ou seja, a força dele começou a sair. Retirou-se dele toda a sua força. E disse então a Dalila, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E ele despertou do sono e disse, ele pensou no coração dele: eu vou sair mais dessa vez, como eu fiz as outras vezes, me livrarei desses filisteus. Porque ele não sabia que já o Senhor tinha se retirado dele. Então os filisteus pegaram ele, e lhe arrancaram os olhos, e fizeram com que descesse até a cidade de Gaza, e amarraram ele entre cadeias, né, de bronze, e andava rodeando, andava ele moendo no cárcere. O que o texto está dizendo aqui? Pegaram Sansão, arrancaram os olhos dele, que agora ele estava fraco, colocaram algumas correntes nele, e colocaram ele para girar a moenda, aquilo que faz, quebrando os grãos, né? Aquilo que o animal faz, Sansão ficou fazendo, agora cego, com os olhos furados. A fraqueza do forte, então, a fraqueza de Sansão, ela começa com essa ideia dele ser uma pessoa irreverente, impulsiva e narcisista. Isso é uma fraqueza dele, né? Cuidado com a impulsividade. Precisamos tomar cuidado com a impulsividade. Às vezes nós falamos por impulsividade, às vezes nós agimos por impulsividade, às vezes nós firmamos contratos por impulsividade. Contratos de namoro, contratos de casamento. Às vezes a gente negocia coisas inegociáveis por causa de impulsividade, né? Cuidado com isso. Isso levou Sansão à derrota, né? Cuidado com o espírito narcisista. Cuidado para você não se admirar demais, não se tornar uma pessoa narcisista, uma pessoa muito apaixonada por si mesmo, muito orgulhosa de si mesmo. Nós temos que valorizar tudo que a gente faz. A gente tem que valorizar as nossas virtudes. A gente tem que valorizar isso, é dom de Deus em nós. Mas toda vez que começar a subir o coração, começar a achar que eu sou melhor do que os outros, eu tenho que recuar, tenho que tomar cuidado com isso. O espírito narcisista é um problema. Cuidado para não ignorar conselhos de pessoas mais velhas. Isso aconteceu com Sansão e aconteceu com Salomão também, né? Salomão, aliás, o filho de Salomão, quando assume o trono, ele ignora os mais velhos e começa a se aconselhar com os amigos dele, que eram playboy igual ele. Salomão era um playboy, e o filho dele também é a mesma coisa. Começa a se aconselhar com os amigos, esquece o conselho dos mais idosos e afunda a nação, divide a nação ao meio, literalmente. Quer dizer, ao meio não, porque ficou mal dividido, né? 9 tribos e meia para um lado e 2 tribos e meia para o outro lado. Então, olhe bem, cuidado para não ignorar conselhos de pessoas que estão à sua frente.
Pode ser até mais nova do que você, mas de repente está na sua frente. E certamente deve ter um bom conselho para te dar. Sansão ignorava os conselhos, né? Cuidado com as relações tóxicas. Sansão fez um relacionamento com Dalila e era altamente tóxico, de tal maneira que ele sentiu ânsia de morte. Estar perto de Dalila dava ânsia de morte nele. A insistência dela, ela tinha um controle e uma manipulação sobre ele. E ele, consequentemente, tinha uma dependência emocional. Ele não conseguia sair de perto dela. Ele estava emocionalmente dependente daquele controle. Emocionalmente dependente daquela diretriz, daquela manipulação daquela mulher. Isso levou ele à morte. Cuidado com relações tóxicas. Cuidado para não se expor demais as suas vulnerabilidades, as suas carências. É nesse ponto que o inimigo trabalha. Ele expôs, ele abriu o coração. A Bíblia diz aqui, abrindo ele o coração, contou para ela todas as coisas, né? Por de onde vinha a força dele. E aí o inimigo se alimenta dessa fraqueza, se alimenta dessa vulnerabilidade, né? A nossa força, meus irmãos, vem de Deus, de confiar em Deus, de obedecer a palavra, né? As nossas batalhas nunca serão perdidas se nós confiarmos só nele. Se nós confiarmos na nossa força, como Sansão fez, se formos narcisistas, ignorar os conselhos, andarmos segundo o conselho do nosso coração, certamente a derrota virá. Mas se formos obedientes ao Senhor, caminhar no caminho dele, na palavra dele, obedecendo a ele, mesmo que para dano nosso, certamente a vitória de todas as batalhas virão. Então que Deus nos abençoe e nos ajude a tapar as brechas das nossas fraquezas, né? Reconhecer que a nossa fraqueza precisa ser colocada diante de Deus, para que Ele nos fortaleça, como disse Paulo, né? Sansão achava que ele dava conta da sua própria força. Foi traído pelo seu próprio coração narcisista. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vencer, driblar esse inimigo sorrateiro que muitas vezes habita dentro da gente. A gente está muito preocupado com o diabo e não se preocupa muitas vezes com o nosso ego, né? Que pode ser um problema muito sério para a gente. Deus te abençoe e te dê uma terça-feira abençoada na presença do Senhor.